Agora eu quero conversar com você um pouco sobre esse tema que temos hoje, orar no Espírito. Ele está dentro do tema da carta de Judas, e eu me lembro que quando Deus nos deu essa carta como um tema para o mês, eu pensei, há tanta coisa para se falar aqui, são só 25 versículos, mas há muita coisa, muita coisa. E você vai perceber que nós falamos 2 semanas e nós estamos em 3, 4 versículos no máximo. Hoje eu vou redundar e vou voltar para aquilo que eu mesmo falei em parte. Agora eu quero dimensionar aquilo que eu falei. Nós já falamos sobre o cuidado com falsos mestres, e essa é uma realidade que nós como comunidade enfrentamos, né, de pessoas que vêm trazer ensinos estranhos no meio do povo de Deus, em meio aos GPs, coisas que não procedem do Senhor, que não têm a ver com aquilo que Deus tem proposto para nós como comunidade, para crescermos em Deus e conhecermos o Senhor. Isso nós vimos lá no primeiro momento. No segundo momento nós vimos sobre manter-se no amor de Deus. E era o versículo 20 e 21, a primeira parte do capítulo 1, que é o único capítulo, né? Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus. Quando eu preguei a última vez, eu falei sobre manter-se no amor de Deus e falando sobre orar no Espírito e tudo mais. Mas hoje eu quero me deter em orando no Espírito Santo. E para isso, eu quero que você venha comigo para um texto bem conhecido, Efésios 6, 18. Quando o apóstolo Paulo vai descer um pouco mais na compreensão do que é orar no Espírito. E eu quero conversar com você nesta noite sobre isto. Então veja lá, Efésios 6, 18, eu creio que está na tela. O pessoal pergunta para mim, pastor, está tudo certo na tela? Eu nunca vejo a tela, queridos. Eu só vejo você, eu não quero saber da tela. Eu quero que a tela esteja lá. Se não tiver, eu vou ficar bravo. Mas eu quero que você tenha a tela lá para você anotar, lembra? É para você anotar, não é para você ficar assistindo o que está lá. E por que você deve anotar? Porque eu não estou aqui para te entreter. Eu estou aqui para te desafiar em Deus a viver uma vida de santidade e retidão. Uma igreja no poder do Espírito Santo. Então eu encorajo você, eu animo você. Hoje eu estava falando com o meu neto, né, de manhã eu estava ali do lado dele, ele não anotou. Vou falar dele, agora eu vou dar uma de Nana da vida aqui, né? Eu estava sentado ali. Ô cara, você não vai anotar? É que me atrapalha, se eu ficar escrevendo e prestando atenção, eu me distraio. Eu falei, depois eu converso com você. À tarde ele pediu carona, eu dei carona, agora eu converso com você. Olha, cara, é o seguinte, você ouve o que está sendo falado, anota. Ouvir, você guarda alguma coisa. Anotar, você começa a guardar mais. E quando você chegar em casa, você revisar o que eu falei, você vai guardar ainda mais. E você me desculpa, Biel, mas não tem nem como conversar sobre o assunto, você argumentar. O negócio é você fazer o que eu estou falando. Porque é o que dá certo. Deu comigo? Então, eu quero insistir com você. Eu quero insistir com você com base numa frase que eu tenho dito para você sempre. Nós não estamos brincando de igreja. Você vai anotar aí e talvez você diga, não concordo com o pastor, você vem conversar comigo. Não porque você acha que o pastor vai ficar bravo com você, Esther, Raul, Nana, não. Porque você não está aqui para brincar. Então você precisa conferir palavra com palavra. Está comigo aqui? Amém, gente? Estou vendo o Galon lá, eu falei da segurança, Galon fica em pé. O pessoal que não te conhece, procura o Galon lá. Ó. Pastor Galon. É isso. Obrigado, Galon. Então vamos lá. Nesse texto, Paulo nos lembra que nós devemos, olha só o que diz, vamos ler de novo. Orem todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele fala todo tipo, aqui ele fala de intercessão, petição, súplica, são modelos de oração. Uma hora eu vou a Deus para adorá-lo, uma oração de adoração. Eu vou para pedir alguma coisa, uma oração de petição. Eu vou para interceder por alguém, uma oração de intercessão, e aí por diante. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo aqui está nos lembrando que nós devemos orar, e aí vem um diferencial,
Porque quando você lembra de Jesus ensinando os discípulos, ele não faz menção disto ali, porque ainda não era o tempo disto acontecer. Mas Paulo nos instrui que nós precisamos orar com a ajuda do Espírito Santo. Tanto como parte da batalha espiritual que é real, quanto para nos auxiliar em nossa fraqueza. Depois eu vou falar mais detidamente sobre isso. Sobre a guerra espiritual, sobre a batalha espiritual, o maior desafio que nós temos é acreditar que ela realmente está acontecendo. Se estamos de fato em guerra, eu estou falando isso não porque eu não creia, pelo contrário, eu creio. Mas muitas pessoas, a impressão que dá é que elas acham que não. Nós estamos num parque de diversões até Jesus voltar para nos levar para o céu. Nós estamos em batalha, queridos. Nós estamos em guerra. Há uma guerra espiritual em curso que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas ela é real e ferrenha. Eu creio que a maioria dos cristãos, nos nossos dias, subestima a gravidade da guerra que nós estamos e também subestima as responsabilidades. Nós vamos nos deter um pouco em Efésios 6. Efésios 6 você deve ler na sua casa. Ele vai falar justamente sobre fundamentos, armamentos e mandamentos de como nós enfrentamos essa guerra espiritual. Porque ela é real. Ela comete a vida de todos nós. Veja, quando você não conhecia Jesus, você não tinha conhecimento dessa guerra e você não tinha armamentos para enfrentamento. Hoje você conhece o fato e você tem instrumentos para enfrentar, que Deus dá para nós. A armadura que Deus dá para nós enfrentarmos. Talvez você tenha dúvida ainda da existência disso. Eu estava lendo C.S. Lewis e eu me lembrei de uma frase dele. Olha o que ele diz: não existe terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo é reivindicada por Deus e contra-reivindicada por Satanás. O nosso inimigo anda ao nosso derredor como um leão que busca nos tragar. Nós estamos em guerra. Tendemos a olhar então o mundo através dos nossos próprios olhos. Tendemos a avaliar o perigo com base no que nós vemos, a partir da nossa própria perspectiva física, do que eu falei de sentimentos. O sentimento carnal, não é? E a nossa falta de oração, em particular, é uma prova fundamental de nossa pretensa autossuficiência. Nós julgamos que está tudo certo, está tudo bem. O fato de não orarmos no Espírito, sobre essa batalha espiritual, demonstra que pensamos que está realmente tudo bem, que não precisamos de ajuda. John Piper, falando sobre isso, ele disse: até que você saiba que a vida é uma guerra, você não poderá saber para que serve a oração. Até que você saiba que a vida é uma guerra, você não poderá saber para que serve a oração. É um instrumento de guerra, batalha. A falta de oração é o indício da autossuficiência, e esse é um problema antigo. Nós víamos isso já nos discípulos de Jesus. Se você lembrar da transfiguração, Jesus sobe o monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas ficou 9 lá embaixo. E a estes, e os 3 também, Jesus já tinha delegado, tinha dado autoridade sobre os demônios, para eles curarem os enfermos, para eles ministrarem a estas pessoas. Enquanto Jesus está no monte com os 3, um homem traz o seu filho possesso para aqueles 9 discípulos. E eles oram. O garoto, ele era jogado pelo diabo, pelo demônio, no fogo e na água, desde a infância dele, e não havia o que fazer. Agora Jesus desce com os 3, e o pai procura Jesus. E diz para ele: olha, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos para que eles orassem por ele, pelo meu filho, mas o meu filho, eles oraram e não aconteceu nada. Ele é jogado no fogo, na água, e eles não conseguiram libertar o meu filho. Mas Jesus, se você pode, faça alguma coisa pelo meu filho. Aí você vai lembrar de uma resposta de Jesus:
Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus impõe as mãos sobre o menino, o texto diz que ele cai como morto, mas ele não estava morto. Jesus estende a mão e ele se levanta. Aí os discípulos vão até Jesus, depois de um tempo, e perguntam para ele, o que é que aconteceu? E Jesus diz para eles que aquela casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Isso diz que os discípulos que estavam ali, eles não oraram e nem jejuaram. Eles tentaram expulsar o demônio por suas próprias forças, suas próprias técnicas, habilidades avançadas de expulsão de demônios. Essa semana nós estávamos lá no retiro de pastores e um pastor amigo meu estava falando que ele estava num lugar lá e uma pessoa deu uma dica impressionante, gente. Vou dar a dica para vocês porque eu achei assim, eu nunca tinha ouvido isso. Sabe como você descobre que uma pessoa está endemoniada? Você dá 2 beliscão atrás da orelha dela. Conforme a reação dela, está brincando, né? Está brincando. Isso aí parece com aquilo que a Nana falou esses dias aqui para vocês. Eu me lembro que, tarde da noite, o Felipe liga lá para casa. Papai, corre aqui na estação de ferroviária, porque a minha namorada está possessa, nós estamos orando, e não saiu o demônio dela. E aí eu chego lá na estação ferroviária, está o Felipe e os amigos dele. Os 3, né? O melhorzinho deles estava muito ruim, em relação a Deus, né? Estavam lá orando, e punha a mão, e gritava, e falava, apontava o dedo para o céu. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Eu cheguei para eles e falei, olha, é melhor vocês pararem, porque senão ele sai dela e vai para vocês. Porque vocês não estão prontos para orar, não. Né? É sobre isso que eu estou tentando falar para você. Os discípulos lutavam contra a falta de oração na batalha espiritual. Lutavam contra isso. Assim como nós. A falta de oração é um sinal claro de que estamos subestimando o poder de Satanás e dos demônios. E superestimando a nossa própria força. Subestimando o poder do inimigo e superestimando a nossa força. Pastor, mas não tem ninguém endemoniado na minha casa. Mas você acha que ele vai agir só dessa forma em relação a você? Que ingenuidade, querido. Que falta de conhecimento bíblico. Que falta de conhecimento da palavra. Lembra, ele anda ao seu derredor, buscando quem possa tragar. Então você precisa estar em oração. É interessante, no versículo 10 do capítulo 6, Paulo vai dizer, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu e você precisamos estar fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. O envio do Espírito Santo sobre nós não tem outra finalidade que não nos fortalecer, glorificar Jesus, nos assemelhar a Ele e sermos instrumentos dEle para a salvação de perdidos. Senão nós teríamos ido para o céu, Ele teria nos arrebatado de imediato, levado para o céu. Por que estamos aqui? Deus tem propósito, Deus tem plano. Então esse é um tempo de oração e reconhecimento de guerra espiritual. Paulo vinha treinando os cristãos de Éfeso, preparando-os para lutar contra o inimigo invisível. E essa é a questão. Veja o que diz Efésios 6, de 11 a 13. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, quando nós lemos isto, nós podemos pensar, mas como a oração se relaciona com a armadura de Deus? Como entendemos a oração no meio disso tudo? A oração é claramente tratada de forma diferente dos outros elementos da armadura. Você vai lembrar, eu vou falar daqui a pouco para você eles. Paulo usa uma analogia para descrever esses 6 elementos da armadura de Deus. Você se lembra, não é? Mas um outro elemento é tratado de forma diferente, a oração. Porque ela está constando como um instrumento para a batalha, mas ela não está na armadura. É interessante.
Todos os outros elementos, na verdade, eram nomeados, itens físicos que se viam no corpo de um soldado romano. Cinto, couraça, sandálias, capacete, espada, escudo. E é interessante que eles correspondiam a partes do corpo, mas eram numerados espiritualmente. Você entende o que eu quero dizer? Cinto da verdade, couraça da justiça, e aí vai. Adjetivando espiritualmente essas peças do armamento. Mas a oração é abordada, como eu disse para você, de forma diferente. Ela não está ligada a nenhuma peça da armadura. E aqui está o segredo. O que acontece é que, em conjunto com toda a armadura, nós vamos lidar com cada um dos elementos por meio da oração no Espírito. Eu não sei se você se lembra que eu falei de uma prática que eu tinha. Eu quero encorajar você a isto. Todas as manhãs eu me levantava e dizia: Senhor, eu estou vestindo o capacete da salvação, eu estou colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, enfim. Eu me vestia. Aquilo é uma figura, é uma analogia. Mas me faz lembrar que justiça, fé, preparação do Evangelho, salvação vão me acompanhar durante o transcorrer do dia. O Senhor vai me guardar. E você precisa lembrar, porque essa é uma promessa de Deus para você. Você vai para o seu serviço, às vezes, simplesmente desguardado na sua mente, no seu coração, da memória das promessas de Deus para você. Mas essa é uma promessa de Deus para você. E você não deve esquecer, porque no momento do embate, no momento da dificuldade, lá com seu patrão, com seu chefe, quando a dificuldade vier, ou numa tentação, numa provação, você vai trazer à memória: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada peça você estará orando no Espírito, e é assim que funciona. E orando no Espírito eu vou falar mais detidamente para você. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O ministério do Espírito Santo, ouça isso, é essencial para a oração genuína, oração verdadeira. O Espírito Santo nos foi dado também para nos auxiliar na oração. Ele nos auxilia na oração. Veja o que diz Romanos 8, 26 a 27. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda, diga, nos ajuda, em nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o texto diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza, pastor? Olha o que o texto diz. Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele não está falando de fraqueza física, fraqueza espiritual, psicológica, porque o que o texto do apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você é que nós temos um instrumento poderosíssimo, um armamento poderoso de Deus. Veja, para que esse armamento fosse forjado, Jesus teve que sangrar na cruz. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e nós entramos na presença. O que é isso? Agora eu posso entrar, eu posso orar, eu posso conversar com Deus. Nós não podíamos antes disto. Nós precisávamos do intermediário, do sacerdote, do sumo sacerdote. Agora eu e você somos um reino de sacerdotes. E agora nós vamos à presença dele. Então, alguém poderia dizer: na verdade, pastor, eu sou muito forte na oração. Você acredita que alguém diria isso? Eu não sei, eu não queria isso. E eu olho para alguns homens como George Miller, por exemplo, eu nunca ouvi uma menção dele dizendo: eu sou muito forte na oração. Todos nós olhamos para ele e dizemos: sim, você é. Mas ele não se achava assim, tanto que ele insistia em oração. Lembra que eu citei esses dias para você? 4, 5 horas por dia orando. Houve situações na vida dele de orar 12 horas.
12 horas clamando a Deus. Se ele orava tanto, é porque ele achava que ele era fraco. E que ele precisava da força da oração. Todos nos sentimos fracos na oração, eu creio. E como somos fracos, porque não sabemos orar como convém também. Não sabemos nem o que pedir. Eu não sei se você já entrou nesse lugar, mas eu muitas vezes entrei nesse lugar. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia se o que eu queria era o que Deus desejava, era a vontade dele. Então eu não sei o que orar. Eu não sei o que pedir. E aí você não ora com perseverança, não ora com persistência, não ora com fervor, com paixão. Já falei para vocês aqui de situação, né? Eu vou para Deus num dia, peço um negócio, daí eu anoto aquilo, agora eu vou pedir por isso e tal. Aconteceu isso lá atrás comigo. Aí chega no outro dia, eu não anotei, eu não lembro o que eu pedi ontem. Eu lembro de um pastor falando para mim, se você não lembra nem o que você pediu, o que você quer que Deus lembre. É claro que Ele sabe, eu sei que Ele sabe. Mas se eu quero, eu vou persistir, eu vou insistir. Lembra da mulher com o juiz iníquo? Ela bate a porta até que ele abra. Ela não desiste até que ele abra. É sobre isso que o texto está falando. Uma oração no Espírito é uma oração perseverante. É uma oração contínua. É uma oração persistente, fervorosa, queima de paixão e de fé, de confiança em Deus. Então há muita fraqueza em nossa vida de oração. Porém, a essência do chamado, a batalha espiritual é um chamado para sermos fortes. Eu quero que você receba esta palavra como uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite. É uma palavra, é um chamado para sermos fortes, fortes no Senhor e no seu poder. Lembra? Efésios 6:10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga para o teu irmão aí atrás e na frente, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não é a sua força, não é o seu gás, não é o seu suor, mas é o poder de Deus agindo em você através do Espírito Santo, trazendo a você as coisas do céu, alinhando a terra com o céu, a vontade dele descendo para acontecer aqui, através do discernimento, da comunhão com o Espírito Santo, entendendo e compreendendo a vontade de Deus para nós. Queridos, quando nós entendemos a vontade de Deus, pedir é até desnecessário, é lógico que vai acontecer. E o problema de muitos de nós que não veem oração respondida, é porque você está no caso de Tiago, você ora, mas não sabe o que pede, pede mal. Quando você sabe a vontade de Deus, não tem o que errar. Eu me lembro, não esqueço de uma canção do Renascer, da Renascer, né, lá em São Paulo, Renascer em Cristo. Jesus é invicto, é o vencedor invicto, ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu. Quando você se associa a ele, você se torna um vencedor invicto. Por isso você precisa orar no Espírito para compreender a vontade de Deus. Então ele veio para nos fortalecer. Arthur Wallis escreveu o seguinte: o Espírito Santo ora por nós no sentido de que nos torna o veículo de sua oração. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. E é interessante, lá em Romanos 8, o texto diz que eu li para você agora há pouco, diz que o Espírito intercede por nós. Ele ora por nós segundo a vontade de Deus. Mas daí você vai para o versículo 34, olha que coisa linda. Que promessa, que palavra para o meu e para o seu coração. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Eu quero lembrar você que Paulo não tem problema de discernimento teológico. Aqui é uma base teológica para o cristianismo, ele não tem problema com isso. Olha, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, diga também, intercede por nós. Uau! Ei, o Espírito Santo e Jesus intercedem por nós. Quando você entra numa oração no Espírito, você chega lá naquele lugar da oração e o Espírito Santo e Jesus já estão lá. Já estão clamando, já estão pedindo, já estão fervendo a oração diante do Pai.
Então eu e você precisamos entender definitivamente isso. Não brinque de igreja, não brinque de cristianismo, creia. Deus quer usar a sua vida para transformar a história da nossa cidade. Você é um instrumento de Deus para fazer o céu vir à terra. Assim na terra como no céu. Lembra da oração do Senhor Jesus? Ele quer tornar isso real em mim e em você. Quando entramos em oração, Ele já está lá. O Filho e o Espírito Santo já estão orando por nós segundo a vontade de Deus. Então o que significa orar no Espírito? Deixa eu tentar explicar isso para você. Em primeiro lugar, orar no Espírito não é o mesmo que ser habitado pelo Espírito. Roberta falou um pouco sobre isso aqui. Você pode ser habitado pelo Espírito e não orar no Espírito. Que isso, pastor? Na verdade, muitas das nossas orações não são orações no Espírito, embora sejamos constantemente, aqueles que nasceram de novo, habitados pelo Espírito. Quando você chega à fé em Jesus, quando você crê em Jesus como seu Salvador, neste momento o Espírito Santo vem habitar em você. Olha o que diz João 14:17. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. O Senhor Jesus está dizendo, então não tenha dúvidas quanto a isto. Você recebeu Jesus na sua vida, o Espírito Santo fez morada em você, Ele habita em você. A questão não é essa. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui é o inverso, então. Se você pertence a Cristo, você tem o Espírito habitando em você. Mas isso não significa que toda oração que você ora, você está orando no Espírito. Porque muitas vezes nós oramos mecanicamente, nós fazemos orações frias, indiferentes, aquele tipo de oração de agradecimento de alimento. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Né? Agora me lembrei da oração dos meus netos, né? Tanto a Maia quanto o Biel. Deus, que não aconteça nada, em nome de Jesus, amém. Nada o quê? Né? É uma oração singela, eu creio que Deus ouve, entende, decodifica lá no céu. Mas não é o caso para mim fazer um tipo de oração assim, nem você. Nós precisamos orar com consciência. Orar no Espírito significa ser controlado pelo Espírito, empoderado pelo Espírito, cheio do Espírito. Lembra do conselho do apóstolo Paulo, no capítulo anterior, no versículo 18, nós conhecemos muito. Não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, à devassidão, mas encham-se do Espírito, encham-se. E esse verbo aqui, que não aparece muito forte no português, ele não é encham-se, encheu. Não, encham-se. Constantemente encham-se. Não existe limite para isso. Então eu e você precisamos estar constantemente nos enchendo para orarmos. E eu vou falar para você sobre orar. Espere um pouquinho, você vai ouvir sobre isso. Então, em última análise, orar no Espírito significa ser elevado acima das circunstâncias imediatas. É algo sobrenatural. Preste atenção nisso, é algo sobrenatural. De modo que você seja, de alguma forma, elevado em espírito, em relação à perspectiva que você tem das coisas. Você olha de um patamar diferente. Os óculos de Deus, lembra? Você enxerga com o óculos de Deus. Você enxerga a vontade de Deus. Não o que os homens falam, não o que você pensa, nem o que você quer. Você tem um sentimento diferente, porque você olhando as coisas da perspectiva de Deus, você é motivado, você é encorajado naquilo que Deus quer realizar. Spurgeon escreveu o seguinte: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar. É interessante esta frase, eu me lembro de outro autor falando sobre isso. Ore até que você consiga orar. Paulo fala que ele orava, né, pelos Efésios. Olha o que diz aqui, agora nós vamos entrar mais a fundo nisso aqui. Lá em Efésios 3:16-18, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, isso para que todos os santos, com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. E aí eu
eu começo a olhar para situações como, vendo a Roberta testemunhar aqui, eu a conheci antes, no tempo em que ela se converte e depois. Tudo que a gente vê de hoje de paixão e tudo mais é o contato com esse amor, o conhecimento desse amor. Isso muda a nossa história, muda a nossa vida. A gente como que viaja conhecendo esse amor incrível. É sobre isso que Paulo está falando aqui dos Efésios, que ele orava para que eles tivessem essa compreensão sobrenatural, que eles fossem preenchidos em toda a medida da plenitude de Deus e enxergassem. Às vezes eu olho para pessoas, até aqui na nossa comunidade, queridos, considerem, não fiquem chateados com o que eu vou dizer. Mas às vezes eu vejo pessoas que estão viajando na maionese, né? Não viajam na plenitude de Deus, viajam na maionese. Eu não sei o que estão fazendo. Jesus quer que você conheça a plenitude do amor dele por você. E quando você conhece a plenitude do amor dele por você, a sua vida se torna totalmente diferente. A sua agenda muda. Os seus contatos mudam, os seus relacionamentos mudam, o seu comportamento muda, a sua forma de pensar se altera, completamente. E não é uma coisa que pastor chega, você tem que fazer, deixar de fazer, não. Vocês viram o vídeo aqui daquele rapaz no Lute? Ele foi batizado naquele dia, saiu das águas, já está mudado. Alguém chegou para ele e falou, você tem que deixar disso, fazer aquilo outro, não. Essa semana eu estava conversando com um irmãozinho aqui, ele falando para mim, pastor, deixei isso, deixei aquilo outro. Eu nem sabia que ele tinha isso. Sabe, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E quando nós obedecemos, quando nós consideramos, quando nós honramos essa obra de Jesus em nós, Ele vai fazendo coisa arada na sua vida, na sua história, na sua família, entre os seus familiares. A gente tem pessoas aqui na comunidade que a família toda, não mudou a família toda. Foi de avalanche, a família toda foi tomada por Deus, tomada pelo Senhor. Quando você busca o Senhor intensamente, isso acontece. Então, eu quero colocar uma coisa, e quero que você entenda que isso não acontece com todas as pessoas, mas pode acontecer. Olhando para essa coisa do sobrenatural na oração no Espírito, eu me lembro de alguns irmãos que tiveram experiências de êxtase espiritual, e foram tão elevados no Espírito que nem sabiam se estavam vivos ou mortos. Eu me lembro de Jonathan Edwards, que narra a biografia dele, que ele estava deitado no chão por 1 hora, e ele teve uma visão de Jesus nos céus, e a grandeza do trono de Deus. Ele não conseguia se levantar daquele lugar. A esposa dele, olha a narrativa que ela conta a respeito dela. Sentiu-se como um grão de poeira flutuando em um raio de luz. Isso parece um negócio doido, né? Ela não sabia se estava acordada ou dormindo, viva ou morta. Ela apenas sabia que estava cheia de alegria e prazer. Eu não estou falando de pessoas aleatórias. Foram pessoas que marcaram a história com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Eu me lembro de Charles Finney. Na sua autobiografia ele relata que ao orar em um matagal, ele recebeu um batismo do Espírito Santo, que ele descreve como ondas de eletricidade, como ondas de amor líquido, e passando pelo seu corpo, pela sua alma. Sabe, algumas pessoas, até entre nós, passam por experiências assim. Mas nem todos nós vamos passar por experiências assim. E isso não é menos nem mais. O que eu e você temos disponível é o que nós temos que buscar. Nós temos que buscar o Senhor nesses níveis comuns da oração no Espírito. Você não precisa atingir níveis estáticos, como eu citei aqui, mas existem níveis comuns para orar. Orar por coisas que a própria palavra nos incita a orar. Por exemplo, a salvação de pessoas. Lá no retiro nós estávamos vendo, e eu queria dar essa dica para você. Procura lá no YouTube, Insanidade de Deus. É um filme, história incrível. Coisas como o Abner tem vivido também, nesses dias lá. Salvação assim, absurda. Mas pessoas orando, pessoas clamando, intercedendo para que as coisas aconteçam. E nós como comunidade também precisamos orar. Quando eu falo para você da palavra de Deus sobre nós, de alcançarmos a cidade, não é assim, que legal, vou ficar animadinho porque o pastor falou que Deus vai alcançar. Não, que isso?
Isso significa que eu e você vamos dobrar os joelhos e nós vamos começar a clamar: Senhor, até quando, Senhor? Quando que esse derramar do Senhor vai vir sobre Joinville, Senhor? Quando que nós vamos ver as autoridades da cidade dizendo: Jesus é o Senhor daqui? Eu creio nisso, mas eu e você precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos pagar o preço da oração, do clamor diante do Senhor. Portanto, orar no Espírito significa orar à luz disto, da vontade de Deus, do contato imediato. Orar consciente de que nós estamos em uma guerra contra demônios, contra Satanás, contra oposição, que está cercando-nos hoje mesmo. Então, você precisa orar com paixão, orar com poder, orar com fervor, com insistência no seu coração. A Esther estava falando pela manhã, é uma coisa que nós precisamos restabelecer entre nós. Nós nunca tivemos entre nós, eu lembro da minha infância isto. Por exemplo, quantas pessoas aqui, precisa levantar a mão, mas quantas pessoas entre nós têm um caderno de oração e você lembra de orar por todos os seus amigos no GP? Ou por outros irmãos da igreja, pelos seus pastores? Se você não tem essa prática, eu quero te encorajar a começar a ter. Você deve pegar o nome de cada um dos amigos seus, dos irmãos lá no GP e começar a orar por eles. Semana passada chegou um visitante, anota o nome dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, anota o nome dele. E todas as manhãs dobra o teu joelho e começa a clamar, dizer: Senhor, salva aquela pessoa, Senhor. Senhor, traz o teu alívio sobre ela, a tua libertação sobre ela. Vai chegar a hora, como eu falei para você, e aí a gente pode encarar o outro modo da oração no Espírito, em que você não sabe nem o que pedir, como Paulo fala ali. Então você começa a falar em línguas. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu não sei o que falar. E eu começo a orar em línguas e o Espírito vai levando isso ao Pai e Ele vai realizar isso segundo a vontade dEle. Você precisa orar. Você precisa orar. Diga ao teu irmão na frente e atrás, diga: você precisa orar. Oração no Espírito, então. Pensando numa maneira correta. Eu quero começar, para terminar, lembrando de um missionário na Índia, John Hyde. Ele era apelidado de Hyde o Orador. E tinha um evangelista na cidade em que ele estava, que estava fazendo campanhas evangelísticas, mas não se convertia nenhuma pessoa. E Hyde tomou a decisão, ele foi lá e falou: olha, eu vou orar com você. E ele foi para a casa do evangelista, ele entrou lá, e o evangelista narra o que aconteceu. Porque o evangelista achou ele muito estranho. Chegaram lá, Hyde dobra os joelhos, em silêncio absoluto. O evangelista diz: dava para ouvir o meu coração pulsando, mas Hyde não falava nada. Nada. Ele diz: passado um tempo, ele começou a chorar, lágrimas caíam dos rostos dele. E aí ele ficou mais um tempo, não havia nada. Até que num determinado momento, ele fluiu em oração. Hyde estava explicando para ele: até eu sentir, eu perceber a presença, eu não falo. Eu me lembro, eu tenho essa experiência, eu e a Nana, mas eu de forma mais específica, particular. Eu tive um tempo em que eu fui discipulado pelo David Cornfield, e o David tinha essa prática. Um dia estava sentado eu, pastor Josadak, e não lembro outro pastor. Estávamos sentados na mesa, nós íamos tomar café. Então nós vamos agradecer pelo café. Aí o David pede para nós darmos as mãos, porque ele vai orar. A gente dá a mão, fecha os olhos e espera. Eu olho para o Josadak olha para mim, nós olhamos para o outro, e o David, nada. E passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meu Deus do céu. Será que a gente precisa ajudar ele a falar alguma coisa? Depois desta experiência, ele sentou comigo para falar: Evaldo, enquanto você não sente
que Ele está mesmo aqui, que Ele vai te ouvir. Para que você vai falar? A oração não deve ser algo jogado ao vento. Ela precisa alcançar o coração de Deus. E para isso o Espírito Santo precisa nos levar a essa consciência de presença. A presença dEle aqui. Então, faça isso, observe as maneiras pelas quais a oração se tornou mecânica, repetitiva em sua vida. Pode ser que esteja com você assim. E quando eu falo isso para você, eu muitas vezes preciso me corrigir. Eu e a Nana precisamos nos corrigir. Nos corrigimos, ora lá aquela coisa, né, mecânica. Em nome de Jesus, amém. Às vezes faz até com pressa mesmo, porque você vai conversar com o Pai, cara. Especialmente se é um momento de solitude, se é aquele momento de intimidade com Deus, aí você não tem tempo. Não tem tempo, é esperar o Senhor falar. Ei, Deus tem me colocado como pastor sobre você, eu quero colocar essa palavra sobre você. Você quer ouvir o Espírito Santo? Você quer ouvir Deus falar com você? Então, persevere, persista. Não saia dali. Lembra de Jacó? Não saio daqui até que tu me abençoes. Você precisa ouvir o Senhor, porque Ele fala. Ele fala. Tão certo como o ar que nós respiramos aqui, Ele fala. Mas nós precisamos dar tempo para Ele ouvir, para Ele falar. Não faça orações repetitivas, não faça orações mecânicas, não faça orações frias. Thomas Brooks escreveu algo interessante. Assim como o fogo pintado não é fogo, por exemplo, uma tela como aquela, o morto não é homem. Uma oração fria não é oração. Num fogo pintado não há calor, num morto não há vida. Portanto, numa oração fria, não há poder, não há devoção, não há bênção. Orações frias são flechas sem ponta, espadas sem fio, pássaros sem asas. Assim, essas flechas não perfuram nada, essas espadas não cortam nada, essas asas não voam para o céu. Orações frias sempre congelam antes de chegarem ao céu. Orações frias congelam. Então sempre, ou espere até ter certeza de que você está mesmo na presença de Deus. Tenha consciência. Eu não sei para você, mas eu tenho tomado isso por certo para mim. Que eu lhe estava ministrando louvor e eu já estava ali, Senhor, sem o Senhor aqui, nada feito. Eu não vou subir lá. Eu estou falando para você agora uma decisão que eu tomei. Se o Senhor não subir comigo, eu não subo. Não vou subir sozinho. Eu sei tudo que eu tenho que falar, e eu não quero falar o que eu quero falar, que eu sei. Eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer falar. O que o Senhor tem para o povo. O que o Senhor tem para mim. Eu preciso te ouvir. Eu quero te ouvir. Então o Senhor precisa estar aqui. E eu não sei se você sabe disso, mas Ele está. Ele está entre nós para ministrar os nossos corações. Eu louvo a Deus porque Ele tem ministrado o meu, mas eu estou orando para que Ele ministre o seu. Por fim, E.M. Bounds escreveu: oração não é aprendida na sala de aula, mas no quarto. Oração é a linguagem de um homem sobrecarregado ou de uma mulher sobrecarregada com um senso de necessidade. Eu até peço perdão ao Senhor todas as vezes, mas Ele sabe que quando a necessidade aperta, eu sei o caminho. E aí não tem oração repetida, não tem oração vazia, não tem oração fria, tem desespero. Por favor, Senhor, fala comigo. Eu não estou brincando de igreja, Jesus, eu sei que eu não sigo uma religião. Fala comigo, Jesus. Mostra a tua vontade, revela o teu querer a mim. Queridos, uma igreja no poder do Espírito Santo é uma igreja que na sua individualidade, você ora no Espírito. Ora com o Espírito. E você então reconhece a vontade de Deus. E as coisas começam a fluir na sua vida de uma forma muito mais
Fácil. Porque você está jogando o jogo do Senhor. Você está no mesmo time dele. Flui. Feche os seus olhos, eu quero orar. Eu sei que esta é uma palavra e um desafio para mim e para você, orar no Espírito. Lembra do que eu tenho dito para vocês? E eu quero que nós façamos isso agora. Se Deus tem movido o seu coração, se você está incomodado no seu banco, se você ouviu isso, eu quero dizer para você, se você ficou até incomodado, meu Deus, mas eu não entendo isso que o pastor falou, eu não aceito isso, eu estou incomodado. Eu acho que você seria a primeira pessoa a vir aqui à frente, dobrar os teus joelhos e pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia. O pastor falou que é possível um outro nível de relacionamento contigo, e eu não tenho. Eu não quero ficar na reza, Senhor. Eu quero orar no teu Espírito. Se há pessoas aqui que sentem o desafio de Deus, de um lugar a mais, de um degrau a mais na sua vida com Ele, sai do teu lugar correndo. Vem aqui, dobra os teus joelhos aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus, para que Deus te leve para esse lugar sobrenatural, para esse lugar onde você ouve Ele falar, para onde você pode ser direcionado, você pode ser instruído, você pode ser corrigido, diretamente pelo próprio Espírito. Não fique olhando para os outros irmãos, nem o que vão pensar ou deixar de pensar. Essa, eu posso confessar para você, foi um dos desafios mais grandes da minha vida, pessoal. Criado dentro de um meio religioso, eu tinha muita dificuldade de entender que eu precisava não orar simplesmente com a minha intelectualidade, com a minha mente imediata. Eu precisava me render ao Espírito e deixar Ele falar comigo. Deixar o Espírito Santo fluir na minha vida. Ouvir a voz de Deus. Em alguns momentos nem poder mesmo falar, mas clamar em clamores e gemidos inexprimíveis. Línguas estranhas, que nem eu mesmo interpretava. Mas o consolo, o conforto, a paz que excede a toda a compreensão, vem sobre mim, sobre o meu coração, me alivia, me fortalece, me renova, me adestra a mão para a batalha, me prepara para a batalha e me dá a vitória. Porque nele, nós somos mais que vencedores. Nós podemos nos revestir dessa armadura preciosa de Deus. E ter esse auxílio incrível da oração, que Jesus abriu pelo seu sangue, nos abrindo acesso à presença do Pai. E Ele não nos deixou órfãos, mas enviou o seu Espírito, que intercede por nós, que esclarece a nossa mente, e que se une a Cristo para interceder por nós diante do Pai. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Os que estão assentados, eu quero pedir que você se coloque em pé e estenda a sua mão aqui à frente por esses irmãos. E comece a clamar já você aí. Comece a clamar. Não se esqueça, você tem poder na sua oração, lembra? E você não veio aqui porque você já pode orar no Espírito. Então comece a orar já no Espírito. E comece a clamar pelas pessoas aqui. Sim, Senhor, nós nos levantamos como igreja do Senhor. Estão aqui irmãos nossos que, como nós, passaram ou passam por lutas e dificuldades em entender, em compreender, em se lançar, em fluir no Espírito em oração. Ah, Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer.
Oh, Senhor, nós clamamos, Jesus. Oh, Senhor, derrama, Senhor, sobre eles esta libertação, Senhor, para orarem no Teu Espírito, Senhor, para ouvirem a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, Senhor, esclarecer a vontade do Pai, Senhor, para isso fluir na vida deles, na família deles, entre os seus amigos, no seu trabalho, Senhor, na sua vida pessoal, no seu físico, Senhor, nos seus sonhos, no seu destino, Senhor. Nós clamamos a Deus, opera as Tuas maravilhas, Senhor, nesses irmãos e irmãs, Senhor. Confirma a Tua bênção sobre cada um deles, Senhor. Nós clamamos a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, saúde o Senhor, glorifique o Senhor, aleluia. Meus queridos, olhem para mim aqui, vocês aqui à frente, vocês precisam tomar uma atitude diante disso, sabem disso, não é? Você diz que quer essa experiência com Deus, então você precisa buscar, Ele está esperando. Lembram do que eu falei da intercessão do Espírito e de Jesus? Ele está esperando você. Ele está te esperando lá no seu quarto, Ele está te esperando nos tempos de silêncio que você tem. Então, não se desespere. Não fique desesperado. Entre lá. Lembra de Charles Finney? Fique em silêncio. Aguarde Ele falar. Diga, Senhor, eu quero Te ouvir. Estou falando isso porque eu também, eu queria tomar a iniciativa. Não, parece que está demorando demais. Deixe Ele falar com você. Ele vai falar no silêncio do seu coração, na sua mente. Ele vai trazer coisas e revelações que você nem imaginava poder receber de Deus. Eu estou dizendo, não é nem um fato profético, é um fato bíblico. Se você buscar, você vai encontrar. Ele disse isso, não é? E a minha oração é que Deus realmente derrame sobre vocês, vocês recebam, para que vocês sejam instrumentos conosco para o alcance dessa cidade em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fica aqui, pode ficar aqui na frente mesmo, povo. Pode chegar.